Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Hoje na nossa EBD nós vamos continuar com o estudo que nós estamos fazendo na revista de Tiago e o número da lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 12. Então eu queria convidar você que tem a revista, se você tiver você pode abrir na lição número 12 que fala a maledicência condenada. Também queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4, nos versículos 11 e 12, tá bom? Eu vou ler os versículos e depois disso eu vou orar para a gente começar a aula, tudo bem? Vamos lá? Diz assim, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de te conhecer cada dia mais, de estudarmos a Tua Palavra, de meditarmos nela. E eu te peço, Pai, que o Senhor nessa manhã possa usar a Tua Palavra para nos transformar, Pai, que ela possa nos confrontar e que nós possamos ser parecidos mais com o Senhor e glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Maledicência, falar mal, fazer fofoca, criar intrigas, qualquer uma dessas coisas e muitas mais, elas têm esse sentido de fofoca, de maledicência, né? A grande questão é que quando nós olhamos para o mundo ou para o sistema, é comum nós olharmos e vermos umas pessoas falarem mal uma das outras, de criticar, de criar intrigas e contendas. Até mesmo do mundo com o crente, com o cristão. É muito normal nós recebermos críticas e insultos por sermos cristãos, seguimos a fé cristã, né? Isso é comum. O grande problema é quando isso acontece dentro da igreja, da comunidade de Deus. E o mais interessante é que Tiago está escrevendo para cristãos. Isso quer dizer que esse é um problema que não é só do sistema do mundo, é também das pessoas que estão dentro da igreja. Se você começar a ler o capítulo 4 ali do começo, que foi a aula que o presbítero Felipe Gramoso deu semana passada, ele começa a falar, e a questão é muito sobre conflito, o conflito que o homem tem dentro dele mesmo, com o sistema, com tudo o que acontece. Ele vai falar ali no capítulo um pouco antes que você não deve ter a mente dividida, que você deve escolher aquilo que você deve fazer. Logo, nós devemos trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida, para que nós não possamos cair nesse problema. Vamos ler o que diz aqui o comecinho do versículo 11, diz: Irmãos, não falem mal um dos outros. É uma coisa bem direta. A Bíblia ela é muito clara, quando ela não gosta, ela coloca como um pecado quando você começa a falar mal dos irmãos. Lá em 1 João 3,4 fala que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o que acontece é que quando nós cometemos algo que a Bíblia não diz, nós estamos em pecado. E onde que a Bíblia nos diz que maledicência é um problema? Um dos versículos se encontra lá em 1 Pedro 2,1, diz assim, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então nós vemos que esse é um problema, é algo que a Bíblia condena. E quando nós fazemos isso, nós estamos indo de encontro contra a Bíblia, quer dizer, melhor falando. E isso é um problema. Outro problema que nós temos é que quando nós começamos a falar mal uns dos outros, nós começamos a dar mau testemunho da palavra de Deus. Nós lembramos que quando nós estamos lá em Tito 2, do 1º ao 5º versículo, lá ele está dando uma série de instruções para homens e mulheres de como eles devem se comportar. E ali no finalzinho ele chega e fala assim que para que a palavra de Deus não seja difamada. Então por que nós devemos nos comportar direito? Para não envergonhar a palavra de Deus. E é por isso que falar mal também é um problema e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Continuando aqui, o versículo 11, depois que ele fala que nós não devemos julgar, que ele deixa isso muito claro, ele fala assim: aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, falando mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas é juiz.
E um dos problemas que nós começamos a encontrar nisso é que quando nós começamos a falar mal, nós começamos a ter uma visão errada de nós mesmos. Nós começamos a enxergar ou nos colocar numa posição que não é nossa, que é a posição de juiz, que é a posição de entender que nós temos o conhecimento, nós somos aqueles que detêm todo o aparato para poder determinar se uma coisa é certa ou não. E é por isso que a Bíblia nos chama em todo tempo, não é para julgar, é para que nós sejamos praticantes da palavra. Se você vê lá no próprio livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Lá no versículo 23 também fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Depois lá no versículo 25, ele vai falar algo também que diz, mas aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante dela, esse seja bem-aventurado naquele que realizar. Nós sabemos aqui que Tiago está tentando colocar, informar para a igreja, melhor dizendo, que há uma grande diferença entre você somente ouvir a palavra e você praticar. Ele está tentando chamar o pessoal justamente para isso. Não adianta você só ouvir e não fazer nada. O que você tem que fazer, você tem que ler a palavra e você tem que praticar a palavra. E é isso que Deus nos chama a fazer. Nós temos que estudar a palavra. Por que nós devemos estudar? Porque quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a meditar nas escrituras sagradas, além de nosso relacionamento com Deus ser um relacionamento diferente, além da comunhão que nós temos com Deus, algo que acontece é que nós começamos a olhar para a Bíblia e ela começa não a refletir o pecado dos outros, mas em primeiro lugar começa a refletir o nosso pecado, aquilo que nós temos de errado, aquilo que nós precisamos mudar. E isso não nos deixa ficar olhando para as pessoas e querer apontar o pecado dela, mas nos faz querer olhar para nós e queremos trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, para que possamos ser mais parecidos com Cristo. E é muito interessante que lá no texto de Lamentações, ele fala algo muito interessante, fala assim, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós temos que criticar, nós temos que apontar, nós temos que lutar para melhorar os nossos pecados, não os pecados dos outros em primeiro lugar. E é muito interessante que quando a gente começa a estudar a palavra, quando a gente começa a querer praticar algum pecado, a maldade, o falar mal, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos auxilia, ele nos incomoda através da palavra de Deus. Um texto muito bom que quando nós estamos no momento de lutas, nós podemos lembrar, nessa luta, está lá em Tito 3:2, que fala assim, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Uma coisa muito interessante é que ele usa o termo aqui pacificador. Uma coisa que eu gosto muito é a diferença que eu tenho entre pacificador e amante da paz. Amante da paz é aquele que faz de tudo para alcançar a paz. E o objeto de desejo dele é a paz. Então não importa qual o meio que ele vai usar, se são coisas lícitas ou não, ele faz de tudo para ter isso. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tem um amigo que você vê ele cometendo coisas que não são tão legais, com atitudes que não são tão boas, mas por ele ser seu amigo, por você não querer perder um amigo de tanto tempo, senão porque vai te dar um constrangimento, você acaba fazendo nada. Então você fala, eu vou fazer isso para não ter nenhum problema com ele. Essa questão do amigo pode ser para o casamento, pode ser para a educação de filhos, pode ser para muitas coisas. Então não importa o meio, a coisa final, o desejo final é a paz. Já o pacificador não. O pacificador, o alvo dele é a glória de Deus. E ele faz aquilo que Deus deseja para que essa paz seja alcançada. Por isso que nós temos que fazer uma diferença entre falar mal e ajudar o irmão no pecado. Quando nós estamos falando aqui de criticar, de maledicência, nós não estamos falando que nós devemos deixar de ajudar os irmãos a enxergar algumas coisas na sua vida. Pelo contrário, Mateus 18 fala, se teu irmão pecar contra ti,
vai falar com ele você, e se o seu irmão te ouvir, você ganhou esse irmão. Muito interessante que lá em Gálatas também fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Se nós também dermos uma olhada no texto de 1 João 4:1, é um texto bem interessante que fala assim, ó: amados, não deem créditos a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído o mundo afora. Então eles falam que toda hora nós temos que analisar, ver se a conduta está sendo correta de acordo com a palavra, porque o padrão de Deus é a palavra dele, e nós devemos ajudar os irmãos nisso. Então nós temos que observar se nós estamos ajudando o irmão ou se nós estamos apenas querendo falar mal ou criticar. Essa é uma coisa muito importante, porque o pacificador é aquele que quer ajudar o irmão na caminhada dele. É aquele que não fala para o outro: olha, eu descobri uma coisa sobre alguém, o que você acha? Não, é aquele que vai tratar o pecado direto com o próprio irmão. E é muito interessante a gente ter esse conceito na gente, porque se a gente for falar direto com o irmão, você concorda comigo que a gente já corta um belo caminho, a gente evita muitos problemas, a gente até gabinete pastoral, eu tenho certeza que se eu perguntar para o pastor Everson se os irmãos começassem a tratar os problemas um com os outros, eu tenho certeza que a frequência de atendimento deles sobre esse assunto iria cair muito. Os problemas da igreja, os problemas ministeriais, de relacionamento, eles iam diminuir, porque os irmãos ajudando um ao outro. Eu, na minha experiência com jovens e adolescentes, 50% dos meus problemas eles seriam resolvidos. A maioria dos problemas que chega para conversar, eu simplesmente tenho que abrir o texto de Mateus 18 e falar: se teu irmão pecar contra ti, vai lá e conversa com ele. E os irmãos fazem isso, e é bom. E o que acontece quando eles não fazem? O problema sempre acaba chegando na pessoa. E aí é mais problema, é mais dificuldade. Então até isso é uma coisa para nós pensarmos. Se a crítica, se a dificuldade, se o pecado que a outra pessoa enxerga ou não vai chegar aos ouvidos dela, não é muito melhor se nós formos direto conversar com ela, se nós demonstrarmos amor pela vida dela na caminhada, se nós olharmos para ela e falar assim: olha, eu também tenho problemas. Vamos lutar. Vamos, através da palavra, vamos caminhar junto para glorificar o nome de Deus. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra acha. E isso é muito importante, nós temos essa consciência que a palavra final é a palavra de Deus. As pessoas confundem muito aquela questão de só escritura e acham que devem ficar só lendo a Bíblia, só ficar nela assim, que não pode ler nenhum livro sobre um outro assunto, que não pode estudar muitas outras coisas. Quando a expressão só escritura foi feita, o que ela quer dizer é o seguinte: naquela época, um tempo atrás, existiam muitas pessoas falando muitas heresias. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos credos também que tentavam se levantar e começavam a querer falar muitas coisas que eram contra a Bíblia. Então, o que as pessoas fizeram quando elas falaram só a Escritura é que nós podemos ouvir, nós podemos analisar, nós podemos entender o que o irmão está querendo dizer, mas no final é só a Escritura que determina o que é certo e errado. É só a palavra de Deus que mostra o que é verdadeiro ou não. E nessa regra que eles fizeram lá atrás deve ser para a nossa vida também. Nós devemos gostar ou não, estar feliz ou não, julgar o que é certo ou errado, não é de acordo com a nossa vontade, porque nós não somos Deus. Nós não devemos tirar esse lugar de Deus também. Nós devemos buscar a Escritura, meditar nela, para saber o que ela diz sobre as coisas. Eu acho que se nós fizermos isso, nós evitaremos também muitos problemas. Porque o grande problema não é quando uma heresia é levantada ou quando uma falsa fala, melhor dizendo, é levantada contra a igreja, contra Deus ou contra a sua Escritura. O grande problema é quando o cristão não conhece a palavra. Se ele não conhece a palavra, tudo que vier, ele vai aceitar.
Tudo que chega nele, ele vai achar como verdade, mas se nós estamos embasados na palavra, nós vamos identificar uma heresia. Nós vamos identificar quando uma pessoa está cometendo um erro teológico, vamos poder instruí-la. Nós devemos fazer isso com a escola dominical, nós devemos fazer isso com a palavra de domingo, nós devemos fazer isso no culto de jovens. Qualquer pessoa que se diz uma pessoa que prega o evangelho, que prega a palavra de Deus, os irmãos devem pegar e devem analisar se aquilo que ele está falando está de acordo com a palavra. Ela é a autoridade, somente a Escritura. Uma outra coisa muito interessante é que quando nós começamos a estudar a palavra, quando nós começamos a meditar e a refletir, nós começamos a entender que esse lugar de julgar não pertence a nós, ele pertence a Deus. E é isso uma coisa muito importante. Então nós não devemos ser pessoas que julgam. Quando nós estamos diante de um erro, o nosso dever deve ser simplesmente mostrar para o irmão onde ele está errando de acordo com a Bíblia. Isso é muito importante. Um outro problema que é muito sério é porque quando nós estamos falando mal dos irmãos, é porque quando nós começamos a falar mal, a difamar, nós não estamos sendo parecidos com Cristo. Nós estamos nos parecendo com outra pessoa, com o diabo. E você fala assim, não pode ser. Como é que você está falando que eu pareço com o diabo? Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu faço tudo para agradar a Deus. Como é que você está falando que eu estou parecendo com o diabo? Isso é uma ofensa. Calma. Vamos ver o que a palavra diz sobre o diabo. Lá em Apocalipse 12, versículo 10, diz que o diabo é aquele acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Também lá em Apocalipse 13, 6, fala que ele é o difamador de Deus, do tabernáculo. Também em 1 Timóteo 5,14, fala que ele é o adversário maledicente. Isso quer dizer que quando nós estamos nessa prática de criticar, de falar mal dos irmãos, de levantar injúrias contra eles, nós estamos nos parecendo com ele, com o diabo, e não com Deus. O diabo, além de ter todas essas qualidades, ele também faz duas coisas. A primeira coisa é levantar acusações de Deus para nós, né? Lá no Éden estava todo o jardim construído, Jesus já tinha criado tudo, tinha colocado o homem lá, e aí chegou a serpente. A serpente chegou e falou, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Lá em Gênesis 3, de 1 a 5. Então, a serpente chegou e estava acusando. Deus está escondendo alguma coisa muito importante. O pecado, né? Está escondendo algo muito importante de vocês. E eles não querem que você... Ele não quer que você coma por causa disso. E o homem caiu nisso. E por causa disso que eu e você temos que lutar com o pecado hoje. Nós temos que lutar com todo esse problema que há hoje dentro da igreja. Mas também o diabo faz uma outra coisa. Ele faz a acusação dos homens para Deus. Vamos lembrar de Jó. Deus estava lá e aí chegou, Satanás se aproximou e aí Deus falou, viste meu servo Jó, homem bom, fiel, reto, você sabe, lá no primeiro capítulo. E o que foi que Satanás fez? Fez acusações. Disse Satanás, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que você mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Mas estende a tua mão, toca nele, em tudo que ele tem, para ver se ele não irá falar contra o Senhor. Está lá em Jó 1, de 9 a 11. Então ele estava falando, o Senhor protege ele, faz tudo, né? Agora toca, tira esses privilégios aí, vamos ver se ele vai continuar com o Senhor. Então, o diabo sempre está nos acusando ou fazendo acusação de Deus para nós ou acusação nossa para Deus. A grande diferença é que Deus é soberano, poderoso, santo, onisciente, onipotente, conhecedor de todas as coisas. E ele não cai nessa fala, mas constantemente nós caímos. E talvez esse seja mais um motivo para nós estudarmos e meditarmos na palavra.
para que nós possamos evitar de cair nessas falácias de Satanás. Mas a maledicência também não é só falar contra um mal de alguém, também é questionar a bondade, a idoneidade, isso também já é maledicência. O que a pessoa não percebe é que ela está fazendo mal contra ela mesma. E Paulo fala, para nós tomarmos cuidado, não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência. Lá em 1 Pedro 3,16, também diz assim, não façam isso com mansidão e temor, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, uma pessoa também que tenta andar nos caminhos retos, corretos, também vai ser acusada, vai receber acusações de uma pessoa que tem dificuldade com maledicência. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a primeira coisa que eu falei, que nós estamos trabalhando no decorrer, é que no versículo 11, quando fala que quando nós julgamos ou levantamos alguma coisa contra o irmão, nós estamos nos colocando no lugar de juiz, é porque isso traz uma visão errada nossa, porque nós não somos esse soberano, esse juiz. Mas se nós temos essa visão errada em relação a nós, consequentemente nós temos uma visão errada sobre Deus, porque Deus não está no lugar que ele deveria estar. Vamos ver o que diz o versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o próximo? Então o que o texto está dizendo aqui? Só existe um legislador e juiz, só um que pode salvar e perecer. É somente um que pode salvar o homem da condenação do inferno, e é somente um que pode fazer com que o homem seja salvo. Então, quando nós temos uma visão errada de nós e nos colocamos no lugar de juiz, nós estamos colocando Deus num lugar errado. E nós precisamos colocar Deus no lugar certo, que é o lugar de o Deus todo-presente, o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. Quem é aquele que pode salvar o homem? Quem é aquele que condena o homem? É Deus. Isso não é nosso. E nós precisamos colocar Cristo na nossa vida no lugar que é dele. Isso é muito importante. E é por isso que ele fala assim, mas quem é você para julgar o próximo? É como ele estivesse querendo dizer assim, quem é você para querer tomar o lugar de Deus? Quem é você para querer ser aquele que legisla? E é por isso que lá em Jó também, quando tá um debate, ele fala assim, quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Jó 38:2. Lá em Romanos 9:20 diz, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Nós precisamos colocar Deus no lugar dele, no lugar que ele já está. Aí você fala assim, mas como é que eu vou colocar Deus no lugar que deve, mas se ele já está? Porque Deus, ele é soberano. Mas em nossas vidas, quem está reinando? É Deus ou nós? Nós estamos aqui para satisfazer e glorificar a Deus ou a nós mesmos? O direito de julgar é um direito exclusivo de Deus. A capacidade de julgar é uma capacidade exclusiva de Deus. Lá em Romanos 4:6 diz, bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça. É Deus que justifica o pecador, é Deus que justifica o homem, não é o homem que faz isso. O homem não é capaz de salvá-lo, o homem não é capaz de acrescentar nenhum dia na sua existência. E Deus promete, Deus fala que um dia ele irá vir julgar. Nós não temos a capacidade de julgar o homem. E um dia nós veremos que o verdadeiro Senhor irá fazer isso. Está lá em Atos 17:31. Diz assim, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu a certeza disso a todos, ressuscitando-o entre os mortos. O direito de julgar pertence a Deus, não a nós. Agora, como que nós vamos fazer para conseguirmos lutar com isso? Não é simplesmente o fato de parar de falar mal, porque aqui dentro ainda tem muita coisa que corrói o homem.
A grande questão é que esse texto nos apresenta quando fala na questão do julgar, na questão do questionar, ele está apontando para uma verdade muito maior, que é: quem é o Deus da sua vida? Quem é aquele que governa as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas lutas, que te ajuda nas suas lutas? Quem é o seu Deus? É você mesmo ou é a Cristo? Eu acho muito interessante, lá no texto de Mateus, Mateus 22, tem os dois grandes mandamentos, né? Ou o grande mandamento, né? Capítulo 22 de Mateus, versículo 34 diz... 36, perdão. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós só vamos conseguir amar as coisas nesse mundo como elas são quando nós estivermos amando a Deus acima de todas as coisas. Nós só vamos conseguir amar os irmãos que precisam de ajuda. Nós só vamos conseguir dar o valor verdadeiro para as finanças, o valor verdadeiro para a igreja, o valor verdadeiro para o casamento, como pai, quando Deus ele for soberano sobre tudo. Porque quando nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós iremos destronar o nosso eu. E Deus irá reinar sobre isso. E não é mais o nosso julgamento, não é mais aquilo que nós entendemos que é verdade, mas é o que Cristo entende que é verdade. E depois ele continua. E o segundo, versículo 39, e o segundo, semelhante a este ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos amar verdadeiramente as outras pessoas, as outras coisas desse mundo na maneira que elas devem ser amadas. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós fugimos do legalismo. E muito mais importante do que isso, quando nós colocamos essas coisas em prática, nós começamos a enxergar a graça de Deus. Nós conseguimos enxergar o poder de Deus. Porque quando nós julgamos, quando nós colocamos o nosso ego, o nosso eu acima das coisas e nós julgamos o irmão, nós não conseguimos ver a graça. Nós não conseguimos ver a transformação. Nós não conseguimos ver o amor. Não significa que elas não aconteçam nas pessoas. Significa que nós não conseguimos ver. Mas quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o próximo, a igreja, as pessoas, este lugar vai ser o meio pela qual a graça de Deus vai passar. E ele será proclamado e será glorificado como Deus. Irmãos, que nós possamos analisar todos os dias, em todos os momentos, como é que está o nosso coração em relação a julgar e a questionar o próximo. Vamos orar, irmãos? Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra e que o Senhor possa tratar esse pecado que há em mim e nos irmãos que conseguiram identificar esse problema neles também, Pai. Que nós possamos nos arrepender, que nós possamos buscar a Tua palavra e praticá-la, Pai. E que nós possamos ser o meio pelo qual o Senhor transmite e demonstra a Sua graça aqui na Tua igreja. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigado, Deus abençoe.